Olá, boa tarde a você. Novas Fronteiras está no ar e nós estamos acompanhando de perto a situação da pandemia do coronavírus que está afetando todo o mundo. Todos os continentes, os países, nosso Brasil, os estados e as cidades. Por respeitar a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, as suas orientações, nós não estamos viajando. Estamos no nosso escritório, na nossa base, estamos reclusos para não termos que viajar e produzir as reportagens que vocês já conhecem e nos acompanham desde sempre. Mas saímos às ruas, sim, para tratar do coronavírus. Ouvir especialistas, ouvir pessoas que foram impactadas, inclusive economicamente, com esta situação. Nosso programa, por muito tempo, mostra o potencial turístico de todo o Brasil e também mostramos aquele potencial fora daqui, no exterior. E esse impacto, o impacto desta pandemia no segmento turístico. As imagens mostram as ruas de Veneza, as ruas de Roma, ruas de cidades importantes absolutamente vazias por conta da facilidade do contágio caso haja aglomeração de pessoas. Por isso, a orientação dos órgãos mundiais, da Organização Mundial de Saúde, dos ministérios de saúde de todos os países, para que as pessoas fiquem reclusas e não haja esta aglomeração. Mas nós vamos começar o nosso programa falando deste impacto, que é um impacto negativo no segmento turístico. Pessoas que vivem do turismo, que mostram belos lugares no Brasil e no mundo para os turistas, os visitantes, estão impactadas com este coronavírus. Nós vamos começar conversando com a Gracimar Tavares. Ela é pesquisadora, ela é turismóloga aqui da Universidade Federal do Piauí e ela vai falar desses impactos, desses prejuízos e da expectativa de retomada o quanto antes, é o que desejamos, da normalidade, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Vamos ouvir a professora Gracimar. Bom, como pandemia, a gente não tem nenhum fato histórico que tenha afetado tanto. A gente teve uma parada de eventos turísticos no mundo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Um evento parecido, que teve um efeito econômico muito próximo, né? Assim, na verdade não tão próximo, mas que tem um efeito grande como esse que nós estamos vivendo, foram os atentados do 11 de setembro dos Estados Unidos, mas isso foi mais isolado. A gente teve uma consequência para o turismo mundial, porque os Estados Unidos fecharam muitas fronteiras, né? E se tornaram mais rígidos e isso afetou o turismo mundial, mas não como uma pandemia, e sim como um efeito econômico. Como pandemia mesmo não, nós estamos vivenciando cidades turísticas completamente fechadas, sem turistas, nem em grandes enchentes as cidades tiveram com tão pouco turista como agora. Então a gente tem realmente um reflexo muito grande no turismo. E não só nisso, mas também como fatores econômicos, né? A gente é um setor que tem inúmeros serviços, tanto de transporte aéreo, hotelaria, restaurante, lazer, eventos, e isso acaba afetando. Bom, a gente está tentando buscar maneiras de nos permanecer economicamente ativos. Então, o que é que as grandes operadoras e agências e o transporte aéreo também está tentando fazer? Ele está pedindo para que as pessoas elas não cancelem, elas remarquem suas viagens, porque existe um número muito grande de pessoas que trabalham nesse setor e depende disso economicamente. Eu sei que não é o único setor, todas as pessoas estão sofrendo economicamente, a gente vai ter que ter aí um plano realmente econômico muito bom para os próximos anos. Mas no turismo a gente está sentindo um baque muito forte, porque o turismo ele é uma cadeia. Então assim, se eu deixo de ir para uma viagem, começa no transporte aéreo, no táxi que vai me levar para o hotel, no hotel, na praia que eu ia ficar, no vendedor de coco que vai fornecer a praia que eu ia ficar. Então é uma reação em cadeia. Então é muita gente envolvida no setor. Mas o que é que nós estamos tentando conter? A gente está tentando fazer com que essas viagens elas sejam remarcadas, porque isso vai passar.
é uma pandemia, isso vai passar. Está todo mundo muito assustado, nós não temos experiência nisso, a nossa geração nunca passou por isso, então é tudo muito novo. E aí a gente também está tentando lidar com isso dessa forma. A gente viu aí feiras canceladas, né? Porque o turismo não é só lazer. O turismo, muito pelo contrário, ele tem em grande parte sua negócios, feiras, eventos, congressos. Então tudo isso é uma circulação monetária muito grande. Então o que a gente pede? Que esses eventos eles sejam remarcados, que eles não sejam cancelados. Porque isso a gente sabe que quando passar a gente pode ter um retorno devagar, mas um retorno da economia turística. Eu costumo dizer que tudo tem dois lados, né? Então, assim, o que é o lado positivo? Na semana passada, eu vi uma reportagem de um dos prestadores de serviços de Veneza dizendo assim, olha, é a Veneza mais linda que eu já vi nos últimos tempos, é essa que a gente está agora, onde você pode ver, onde a água está mais limpa, mas infelizmente não é a Veneza que nos sustenta, não é a Veneza que dá sustentabilidade econômica à cidade. Então, existe esse lado, né, de uma certa forma, os atrativos eles estão em stand-by, então isso faz com que a perspectiva da natureza, do aspecto ambiental, eles tenham uma preservação maior, claro, e existe um outro lado, que é o turismo não pode ser feito, por exemplo, por via aérea, mas a gente não pode viajar para focos onde o São Paulo, Rio de Janeiro, que são os principais polos emissores e receptores do Brasil, mas ao mesmo tempo é onde a gente tem o número de casos de coronavírus. Mas eu posso ir para a praia perto da minha cidade, que ainda não tem caso. Claro que não nesse momento, porque esse momento realmente é quarentena, todo mundo tem que obedecer. Inclusive as pessoas têm que saber que não é férias, é quarentena, é proteção. Mas eu vou ficar daqui a alguns meses, eu ainda vou ter receio de ir para um polo onde tenha casos de coronavírus, mas eu posso ir para mais perto da minha cidade, eu posso conhecer mais. Então, o que eu acredito de positivo é o que pode acontecer, o que já aconteceu em outras crises econômicas, é um redirecionamento dos destinos turísticos. E a gente está muito acostumado com isso, assim, a redirecionar nossos destinos. Eu acredito que uma das coisas positivas que a gente vai tirar dessa pandemia é nos cuidar de higienização e também olhar para outros lugares que a gente não olhava no caso do turismo. Este é o momento em que o setor de turismo deve se voltar e se fortalecer junto a empresários e poder público. Pensar em novas estratégias para a retomada do crescimento. Crescimento este que pôde ser sentido em 2019. É um momento de pensar até para o final do ano, eu imagino. Porque, veja, esse momento a gente está nas férias forçadas. Esses dias parados vão ser compensados nas férias já planejadas. Então, essa alta estação das férias de julho também vai ser comprometida. Então, a gente tem que já trabalhar para um segundo semestre, para as férias de segundo semestre. O único aconselhamento que a gente tem é reforçar o que os médicos dizem. Vamos ficar em casa, independente de algum prejuízo financeiro, de algum prejuízo social, de algum prejuízo que aconteça, mas a gente vai ter a vantagem de preservar a saúde da gente. Então, mesmo a atividade turística que promove o intercâmbio de pessoas, o fluxo de pessoas, o deslocamento das pessoas, a orientação é essa. Não faça turismo agora. Espere o momento certo. Gente, é importante entender que a queda do segmento turístico se dá pelas orientações da Organização Mundial de Saúde, que diz, se você não tem o porquê, se você não tem uma necessidade de viajar, não há por que viajar. Então, férias, viagens a passeio, viagens de trabalho que podem ser adiadas, as pessoas estão fazendo. Por conta disso, há diminuição de passageiros, há diminuição de voos, há o rigor da fiscalização nos aeroportos e há medidas mais extremas de fechamento mesmo de fronteiras em diversos países, em especial os países europeus. Por conta disso, é que aqui no Brasil também há um impacto nesse segmento, especialmente em cidades onde o fluxo de turistas nacionais e estrangeiros é grande. Nós vamos agora conversar com
alguns empresários brasileiros e também saber deles como está a realidade em suas cidades. Olá, amigos. Boa tarde. Meu nome é Antônio Lucena. Falamos aqui da Chapada das Mesas, mais precisamente o complexo turístico Pedra Caída. Vocês sabem que é um complexo turístico onde nós temos a parte de hotelaria, a parte de atrativos, são mais de 13.500 hectares de terra e nelas se encontram 20 escondidas cerca de 26 cachoeiras. Quanto ao impacto no turismo referente ao coronavírus, o que nós pensamos é que a parte do coronavírus em si e a nível de Brasil vai haver muita perda. Mas isso aí vai se referir mais às viagens internacionais que são feitas para os grandes centros, tais como Rio de Janeiro, praias do Nordeste, São Paulo, que é um turismo de negócios. No nosso caso aqui, nós temos especificamente quase 80% dos nossos turistas, dos nossos visitantes, eles são de áreas limítrofes, que vêm desde Fortaleza, Piauí, especificamente Teresina, Parnaíba, São Luís, e muitos, cerca de 42%, são turistas do Pará. Nós estamos tomando medidas como acompanhamento ininterrupto dos nossos funcionários, álcool gel em áreas específicas, recepção, sala de guias, e fazendo um acompanhamento até visual dos nossos próprios clientes. Olá, meu nome é Luiz Rogério, sou aqui do Vale do São Francisco, nessa região na divisa do Pernambuco, Bahia. Quero mandar desde já um abraço a você, Dani, que conhece a nossa região, conhece o nosso passeio, Vapor do Vinho, é um roteiro enoturístico que acontece todo sábado, domingo, feriado. E ao longo desses 9 anos, desenvolvendo aí esse roteiro, passamos por diversos perrengues, vamos dizer assim, né? Crises econômicas, enfim. E essa semana, essas 2 últimas semanas, a gente tem sido, vamos dizer, bombardeado por tantas informações sobre o prejuízo que o turismo vem sofrendo, não só em uma determinada região, em várias regiões, em alguns continentes. E a gente que desenvolve e depende do turismo, a gente fica apreensivo. Na economia, a resposta foi imediata. Por 3 vezes a Bolsa foi impactada pelo circuit break, isto é, 3 paralisações pelo risco do coronavírus. Nós vamos conversar com o professor Antônio Cláudio, professor, economista, renomado aqui do estado do Piauí, para ele traduzir o que isso representa e quais são os impactos negativos destas 3 paradas na Bolsa de Valores. Professor. Veja, a Bolsa nós colocamos o dinheiro lá investido em algumas ações. A nossa perspectiva é que na negociação de ações, ela cresça. Ou se cai um pouquinho, mas a longo prazo ela vai crescer de novo, ok? Quando você tem uma crise que o consumo vai despencar, as ações também despencam. Por quê? Você pega aí um Magazine Luiza como exemplo, né? Sua ação estava quase R$60, hoje veio para 30 e poucos. Por quê? Porque tinha uma expectativa que o Magazine Luiza ia ter um lucro imenso, então as ações iam acompanhar o lucro. Como o consumo despencou, ela não vai ter aquele lucro e talvez até tenha um pequeno prejuízo. Então as ações acompanham esse alto e esse baixo. E aí a Bolsa ela tem um circuito especial, ela tem um instrumento especial. Por quê? A Bolsa não pode deixar as ações caírem demais, senão ela quebra um país. Então todas as vezes que a queda chega a 10%, você interrompe o processo de compra e venda. Na expectativa que quando voltar, ele volte um pouquinho melhor. Mas para você ter uma ideia, o circuit break foi usado há muitos anos atrás na Bolsa de Valores. E agora, só nesse período, no Brasil, ele foi usado 6 vezes, quase que seguidamente de uma semana para outra. Para você ter uma ideia, a Bolsa de Nova York, que é 15 vezes maior que a Bolsa Paulista, já teve 3 circuit breaks nesse período. Isso demonstra que a situação ela é mundial. Vamos pensar o seguinte. Aqui no Nordeste, muita gente sobrevive de pequenos negócios. É o cara que faz o artesanato, é o cara que vende o sanduíche, é o cara que vende a castanha, é o cara que vende a cajuína,
é a pessoa que é o guia turístico, seja nas praias ou seja em parques, não é? E são pessoas que, pelo fato disso tudo parar, porque a sociedade vai ficar em casa se preservando do vírus, isso deixa de movimentar o dinheiro deles. Então, se eles não têm um salário fixo nem de onde tirar, como é que essas pessoas vão viver? Tanto é que o governo agora resolveu liberar R$200 para que essas pessoas tenham o mínimo possível para poder passar por esse período. Eu acho que o valor é muito pequeno, tinha que ser metade de um salário mínimo, pelo menos. Mas é melhor ter pouco do que não ter nada. Então, o impacto disso vai ser muito grande. Trazendo isso para as micro e pequenas empresas. Micro e pequeno empresário vive do caixa gerado no dia a dia. Se eu não tenho uma geração desse caixa no dia a dia, ele vai ficar numa situação muito delicada. Então, o que tem que se fazer? Tem que ter a consciência de prorrogar todas as obrigações desses segmentos para que ele tenha no futuro possibilidade de retomar os negócios, não na sua normalidade, mas pelo menos de maneira crescente, gerar recursos para poder atender às suas obrigações. Tenha fé agora, não se desespere, procure renegociar ou repactuar as suas obrigações nesses próximos 6 meses e crie um planejamento estratégico para que os seus negócios voltem à normalidade o mais rápido possível. Então, a palavra de esperança, persistência e tranquilidade. Agora nós vamos conversar com brasileiros que moram no exterior, profissionais liberais dos mais diversos segmentos que foram, claro, impactados em suas profissões por conta do coronavírus. Nós vamos começar a conversar com o Lucas Franco, que mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ele vai falar a situação de momento em que ele tem vivido lá e, na sequência, tantos outros brasileiros que estão espalhados mundo afora. Vamos conferir. Meu nome é Lucas Franco, eu tenho 27 anos e eu moro aqui em Orlando. A cidade já começou a sentir alguns efeitos do coronavírus. A pedido do governo, tanto para nós cidadãos quanto para empresas, você vê já academias fechadas, eventos que estão sendo cancelados, né? E até a própria universidade que a minha namorada estuda transferiu todo o curso para uma plataforma online. E até a Disney, né, que é a grande atração da cidade aqui, ela fechou as portas. Eu fui no supermercado esses dias, não senti nenhum pânico, mas no geral você vê que álcool gel, papel higiênico, alguns outros suprimentos básicos estão em falta e eles estão trabalhando, parece, bastante, né, para não deixar isso acontecer. Eu tenho uma empresa aqui, eu já pretendo trabalhar remotamente, diminuir um pouco meu contato social nos próximos dias e torcer, né, para isso passar o mais rápido possível. Eu desejo uma boa sorte aí para vocês e muito cuidado nessa hora. Um abração. Oi pessoal, eu chamo César, moro aqui em Verona, a cidade da Itália, e fazem 15 dias que eu vim do Brasil, que eu estava de férias, e desde esses 15 dias eu não consegui sair da minha casa. Estamos todos confinados por causa desse vírus. O governo deu um toque, tipo um toque de recolher, para ninguém sair nem transitar. Só podemos sair para supermercado, para farmácia e para outros casos mais graves, né, como um hospital ou alguma coisa. Não podemos visitar nossos parentes, amigos, nem também podemos receber ninguém nas nossas casas, porque o governo está com assim, um receio de uma contaminação em massa, que a cada dia aqui na Itália está tendo casos, cada dia se aumenta muito e muito, gradativamente. Graças a Deus que hoje, domingo, eu estava vendo aqui no noticiário, ficou parado, não está tendo muita contaminação, mas também o número de mortes está muito elevado. Eu peço a Deus que acabe com isso, porque eu nunca vi uma coisa desse tipo aqui na Itália. Está tudo parado, tudo fechado. Eu estava comentando com o meu amigo que Verona é uma cidade muito turística, está deixando de ganhar milhões e milhões de euros por conta dessa epidemia. Pessoal, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Quando a Itália vem parar, porque a coisa é grave. Ontem eu fui fazer umas compras lá no supermercado que tem aqui, já fiz para um mês, para não ficar saindo. Eu fiquei muito chocado porque só podia entrar uma pessoa
no supermercado, ou seja, se eu fosse com meu irmão, eles não deixavam, tinha que ficar fora para não fazer uma superlotação. E quando a gente ia entrar, tinha que pulverizar a mão e colocar umas luvas. Uma coisa muito triste mesmo. E dentro do supermercado, as pessoas não ficavam perto uma da outra. Eu não permitia ninguém ficar perto de mim e outras pessoas não permitiam eu e nem as demais ficar junto por causa dessa contaminação. E os médicos dizem aqui que a gente tem que sempre estar lavando as mãos e passando um álcool gel para matar o vírus, porque está muito grave aqui na Itália. Estou vendo muita gente, os comentários aqui é que muita gente está sendo infectado, muita gente está morrendo, e quem não tiver a sorte de não se contaminar, quem se contaminar vai correr o risco, se desenvolver a doença em estado grave, de morrer, porque os hospitais estão super lotados e não tem máscara de respirar. Eu faço um apelo ao pessoal aí do Brasil, por favor, as coisas muito graves, os hospitais aqui estão super lotados, não tem leito, não tem equipamento, porque a epidemia já tomou parte de todo o território italiano. Mantenham-se informados, olhem as propagandas sobre o coronavírus. Não evite estar em massa, campo de esporte, de futebol, em aglomerações, em carnavais, de praia. Evite o máximo, porque as coisas aqui estão muito feias. Eu nunca vi uma coisa. Estamos todos isolados. Fazem 15 dias que eu estou aqui em casa. Eu só abro a porta para colocar o lixo lá embaixo. E a Itália toda está parada. Está uma tristeza, um cenário de guerra. Tudo triste, tudo parado. Num país tão lindo que é muito movimentado, é um tráfego de gente muito grande pelas ruas, pelos supermercados. Hoje em dia está tudo fechado. É isso que eu falo de hoje aqui na Itália. Obrigado. Eu comento um pouco da situação, da reação da população na Argentina em relação ao coronavírus. Na cidade que eu moro, por exemplo, que é já a região patagônica, o governo do estado, que é o governo provincial, e da capital declararam estado de sítio. A maior parte dos lugares estão fechados, o funcionalismo público não está trabalhando até segunda ordem, e a população anda um pouco assustada, mas assim, alguns hábitos ainda permanecem, como por exemplo, compartilhar o mate, né, que é uma bebida tradicional aqui, o tradicional chimarrão. Eles ainda seguem tomando mate com algum medo, mas é isso. Muita preocupação em relação a viagens, a saídas do país. As empresas aéreas já lançaram notas e comunicados oficiais de quando devem voltar a funcionar ou de como está o funcionamento restrito, e por enquanto a gente tem esses dados. A população está um pouco receosa e preocupada que nos próximos 15 dias haja alguma alteração. Muito medo de contrair o vírus, o coronavírus. Eu acho que essa é uma reação que está sendo tomada, e a população reage dessa forma em todos os países do mundo. Então, a nossa situação, por exemplo, aqui no Chile, também é um tema que está ocorrendo em todo mundo. Nossas vidas foram alteradas, não podemos ir e vir como fazíamos antes, senão que, por exemplo, algumas medidas que foram tomadas aqui para que esse foco, de alguma forma, fosse um pouco se diminuindo, é a suspensão das aulas. As universidades, elas foram as primeiras que começaram a implementar isso. Vai ser de forma através da internet, via internet, tudo que tem relacionado com a aprendizagem. Agora, a partir de hoje, segunda-feira, durante 2 semanas as aulas vão estar suspendidas. Por exemplo, outras das medidas também que todo mundo está perguntando, justamente o turismo, né? Porque ainda estamos naquele período de rezagados, que tem gente ainda de férias, outros estão voltando, outros estão indo. E a partir de quarta-feira, as fronteiras do Chile elas vão começar a ficar fechadas. Isso o que significa? Que todos os chilenos
residentes no Chile que estão afora vão poder ingressar, mas vão estar em quarentena. Agora, toda pessoa que queira vir de turismo no Chile está totalmente proibido. Então, claro, se você tinha uma passagem, uma viagem, né, sonhada, que todo mundo sonha com viajar, lamentavelmente por esse vírus, a partir do dia 18 está totalmente suspendido. Logicamente, as linhas aéreas, elas estão dando todas as instruções do que fazer nesse período de tempo, né? E logicamente que todos nós temos que cooperar com essa situação. Gente, para combater o coronavírus é muito fácil. É o que há de mais antigo no mundo, que é a higiene pessoal. É o lavar as mãos com álcool gel, por exemplo, o uso de máscaras em ambientes fechados, caso você tenha os chamados sintomas ou caso você esteja simplesmente tossindo. E as máscaras devem ser usadas em ambiente fechado tão somente. Nada de usar máscara nas ruas. E na falta do álcool gel, que está tendo aí o preço exorbitado por alguns aproveitadores que estão inflacionando o valor do álcool gel, você tem água e sabão em qualquer lugar, na casa de qualquer um. Você pode bater a porta e pedir: me permita lavar as mãos. E você lava as suas mãos com água e sabão, que é a principal e a ação mais eficaz de acordo com os órgãos de saúde. Mas para falar melhor dessa história e nos dar as devidas orientações, nós vamos conversar com o infectologista Eugênio Alexandria, daqui da capital teresina, professor também, renomado infectologista do Hospital Getúlio Vargas, e ele vai reforçar essas orientações, nos detalhar essas orientações e, claro, nós vamos segui-las à risca. Olá a todos, eu sou o infectologista Eugênio Alexandria e aqui para o programa Novas Fronteiras eu vou repassar algumas informações úteis para que a gente possa se prevenir contra a Covid-19. Exatamente transmitir à população que não precisa de pânico. As pessoas têm que ficar alertas, as pessoas têm que seguir as orientações dos profissionais quanto à etiqueta respiratória, quanto à higienização das mãos e quando for indicado o uso de equipamentos de proteção individual, no caso, as máscaras cirúrgicas. Então, não há necessidade de pânico. Então, a lavagem das mãos com água e sabão e, na impossibilidade disso, o uso de álcool em gel é a medida, digamos, mais eficaz. Lembrando também de ter a etiqueta respiratória ao tossir, ao espirrar, né, utilizar a posição do braço, né, para exatamente evitar que essas gotículas se disseminem. Porque o coronavírus, da mesma forma que outros vírus, eles se disseminam por gotículas, tá certo? Então, elas não atingem longas distâncias. Então, essas são as informações que a nossa população precisa saber, para que possa, de forma eficaz, se prevenir contra não só o coronavírus, mas também o H1N1. Bem, a higienização básica das mãos, ela é a medida mais importante, mais eficaz e mais econômica. E ela é eficaz não só para prevenir as infecções, tanto no ambiente hospitalar, como fora do ambiente hospitalar. Então, existe um tempo, em média 60 segundos, ou seja, 1 minuto, onde ele deve proceder a essa higienização básicas. Então, existem as etapas. Então, a água e o sabão, ele vai higienizar as palmas, o dorso das mãos, entre os dedos, as articulações, unhas, polegares e punhos. Então, essa conduta, a higienização básica das mãos, é a medida mais eficaz para que a gente possa prevenir esse agente causador da Covid-19.
A água e sabão, além de serem eficazes, no caso, contra o SARS-CoV-2 e outros agentes infecciosos, você disponibiliza na sua casa, né? E o álcool em gel, ele deve ser utilizado só quando você não tiver condições de utilizar a água e o sabão comuns. E outra coisa, a água e o sabão, ela retira as sujeiras, coisa que o álcool em gel não retira. Então, quando a pessoa tiver sujidade visível nas mãos, ele deve usar a água e sabão. Está aí a palavra do Dr. Eugênio Alexandria, que nos orienta, reforça as orientações da higiene pessoal e que nós devemos ter a cada instante, a cada momento. Mas, gente, paralelo ao coronavírus que está assolando o mundo, as coisas também estão acontecendo. Infelizmente, os acidentes de trânsito acontecem, as pessoas que estão internadas precisam da atenção, da nossa atenção. E como nós vamos dar a atenção a essas pessoas? Com a doação de sangue. O coronavírus não se pega pela transfusão de sangue. O coronavírus é uma gripe mais forte, de causa desconhecida, que infectua as pessoas através da conversa, através da respiração e de forma muito rápida, mas não há estudos que comprovam que ela pega por transfusão de sangue. Então é importante você que é doador continuar doando, que não tenha sintomas do coronavírus, continuar doando seu sangue ao Hemop. Você que não é doador, também o faça, porque o Hemop precisa sempre desta reposição de sangue. O sangue que é cedido, doado ao Hemop, é doado, é transferido para aquele que sofreu um acidente de trânsito, para aquele que está internado no hospital, para aquele que precisa receber os mais diversos tipos de sangue, o A, o B, o O, enfim. Então agora a gente vai ouvir aqui a palavra do diretor-geral do Hemop, aqui no Piauí, o médico Jurandir Martins Filho, que faz esse apelo para você que não tem nenhum sintoma do coronavírus, que você não está gripado, mas que você pensa no próximo, você possa ir ao Hemop e fazer a sua doação. Boa tarde a quem nos assiste através do Novas Fronteiras. Eu sou Jurandir Martins, médico, diretor-geral aqui do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí, Hemop. Nós estamos aqui para esclarecer, perante esse surto do coronavírus aqui no Brasil, algumas medidas que nós estamos tomando aqui e as nossas rotinas de trabalho perante a esse novo surto. Pois bem, nós estamos aqui baseado na portaria, na nota técnica do Ministério da Saúde e que regulamenta todo o funcionamento nosso perante a esses momentos de intempestividade. Quanto ao coronavírus, nós temos aqui uma precaução de que aquela pessoa em que viajou, em que esteve em área de surto, como por exemplo Europa, Ásia, até mesmo aqui no Brasil, como estados de São Paulo, Rio de Janeiro, eles estão inaptos, eles estão proibidos de doar sangue por um período de 30 dias. Então assim, é bem claro, aquelas pessoas em que viajaram ou que vieram de São Paulo, do Rio de Janeiro, em que tem surto comprovado da doença, nós temos a inaptidão por um período de 30 dias. Aquelas pessoas que já foram acometidas pelo Covid-19, que é a doença do coronavírus, eles têm que aguardar um prazo de 3 meses depois de cessar os sintomas da doença para doar sangue. É bem importante que a gente tranquilize a população, que não há motivo ainda para pânico, não há comprovação da transmissão do coronavírus perante a transfusão de sangue, como também não há risco de adquirir o Covid-19, a doença do coronavírus, através da doação de sangue. Então, é mais do que oportuno que a gente aproveite aqui, a você que já é doador de sangue, que você possa vir até um dos nossos hemocentros tranquilamente durante toda essa semana, a próxima semana. Nós funcionamos no horário de 7h15 até às 18 horas, às 6 da tarde, inclusive no horário do almoço também é aberto para a doação de sangue. Então, é importante que antes de qualquer coisa, que a gente possa praticar cidadania, solidariedade e ajudar realmente a quem precisa, ainda mais nesse período de crise, nesse período de surto dessa doença, e o que a gente espera é que no menor intervalo de tempo a gente consiga superar todas essas intempestividades. Então é isso. Nesse primeiro bloco nós tivemos o cuidado de produzir
esta reportagem especial para colaborar com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde, com os estados, com os municípios e com você, com a sociedade como um todo, para que nós possamos ter a lembrança de sempre estarmos ali com as nossas atitudes iniciais de higiene pessoal, para que a gente possa pensar no outro, recolher as nossas crianças, recolher os nossos vovôs e vovós, nos recolher em nossas casas, assim estamos fazendo, não viajamos, produzimos esse programa tão somente tratando dessa pauta. E cuide-se com álcool gel, com água e sabão, evite aglomeração, evite reuniões, evite contato com as pessoas nesse instante. Eu vi na rede social, numa postagem que estava lá no feed de algum amigo, que dizia o seguinte: não vamos ter contato agora para que a gente possa nos abraçar em breve. Eu acho que essa é a mensagem. Vamos evitar o contato agora para que a gente possa nos abraçar em breve. Essa é a mensagem do nosso programa. A gente vai para o intervalo e a gente volta já.